Olá pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um bate-papo ICB, numa parceria do Instituto Caju Brasil e do blog da Cajucultura. O Instituto Caju Brasil é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como lema maior a inovação para a sustentabilidade do agronegócio caju. E o Instituto Caju Brasil está com a nova página na internet, uma página mais atrativa, e convido para que vocês conheçam a nova página do Instituto Caju Brasil na internet. O endereço é cajubrasil.org, né? www.cajubrasil.org, né? Com todos os boletins lançados mensalmente pelo Instituto. Queremos aqui dar um bom dia especial aos que estão ingressando neste momento, o Genésio Vasconcelos, a nossa convidada de hoje, a Andréa Hansen, o Adeilton, o Sliver, dentre outros aqui, o Raimundo Nonato Martins, da Embrapa, né? Um bom dia todo especial, a Edilma Oliveira, ao Laírton Nascimento e ao Fábio Paiva, também da Embrapa. Então, hoje nós teremos um tema, como sempre, um tema da mais alta importância, né? Todos nós sabemos que trabalhamos na cajucultura, e eu acredito que a maioria dos quase 1.500 seguidores deste blog estão envolvidos diretamente na atividade da cajucultura, sabem que o pedúnculo representa cerca de 90% do peso do fruto do caju, né? E o potencial de agroindustrialização do pedúnculo permite que sejam obtidos diversos produtos, né? Nós temos um leque muito grande de produtos, como doces, bebidas, conservas, etc., né? E uma outra alternativa que vem despertando já de algum tempo um interesse muito grande é a exploração econômica do pedúnculo para o consumo de mesa, o nosso conhecido caju de mesa, né? Agora, um dos grandes desafios para quem explora esse nicho de mercado, que, como eu falei, cada vez mais é crescente, de respeito à manutenção da qualidade do produto pós-colheita, né? Visto que a vida útil desse produto, ela é muito pequena, né? Tem uma vida pequena. Principalmente devido à sua alta perecibilidade, né? Então, para falar desse assunto, nós temos uma convidada muito especial, que já está aqui conosco, né? Que é a engenheira agrônoma Andréa Hansen, da Embrapa. Andréa, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua pronta disponibilidade em estar aqui conosco, dividindo conhecimento sobre um tema da mais alta relevância para a cajucultura nacional, né? Aliás, é bom que se ressalte mais uma mulher com um forte protagonismo na nossa cajucultura. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Está me escutando bem? Tudo bem. Escutando bem, sim. Então tá. Bom dia a todos que já estão chegando, que entraram. Prazer estar falando com você. Já vi que tem muitos conhecidos aí entrando, os colegas da Embrapa e outros. Muito bom estar aqui. Prazer, uma honra, viu? Nós aqui ficamos honrados, né? Nos últimos bate-papos do Instituto Caju Brasil, a gente tem destacado realmente o papel das mulheres. Mulheres que atuam como empreendedoras na cajucultura, outras que atuam na área da assistência técnica, né? E hoje nós temos uma mulher que atua na área da pesquisa e, como eu falei anteriormente, num tema
da mais alta relevância, né, que é esse nicho de mercado que cada vez mais é crescente no país. E a gente falava sobre pós-colheita, que é a sua área. Para quem não sabe, a Andrea Hans, ela tem uma formação muito forte nessa área de pós-colheita, né, tanto em nível de mestrado como de doutorado, né? Então, trabalhando inclusive com outras espécies além do caju, ela vai falar sobre isso, né? Mas já que a gente está falando sobre pós-colheita, André, e você, uma temporada muito boa aqui entre nós, aqui no Ceará, né? Conhece bem mesmo, mais do que muito cearense, né? André, o cajucultor, ele segue assim, as boas práticas mínimas no que diz respeito à pós-colheita do caju, a que são recomendadas pela pesquisa? Vitor, eu vou só fazer uma breve, assim, rapidamente me apresentar, até para o pessoal entender onde é que eu estou e como é que essa confusão, não é confusão, mas essa estada que você falou aí com um bom tempo no Ceará, tá? E até para entender o que a gente vai falar aí dessas tecnologias que já são, algumas delas, de uma que nós vamos falar mais para frente, já é bem adotada para outras frutas no sul do país. Eu sou gaúcha, nascida gaúcha, mas criada em Santa Catarina, em Lages, Santa Catarina, com uma formação, como você disse, sou agrônoma, e com formação no sul, né? Forte na cadeia produtiva da maçã, principalmente. Frutas temperadas. Fui professora na universidade um bom tempo antes de ter o prazer e de ser chamada a trabalhar na Embrapa, né? E fazer pesquisa exclusivamente. Inclusive, você foi um dos meus chefes, né? Naquela época. Então, eu fiquei 15 anos, né, na Embrapa Agroindústria Tropical, até 2018, final de 2018. Eu comecei o ano de 2019, transferida então, voltando para o sul, na Embrapa Uva e Vinho. Então hoje eu estou em Bento Gonçalves, inclusive hoje estou aqui na minha casa em Bento Gonçalves, mas a gente ainda continuou desenvolvendo trabalhos, então agora falando do pedúnculo do caju, em parceria com a unidade aí de Fortaleza, até praticamente o início deste ano, tá? Mesmo eu estando aqui. Trabalhei com outras frutas, né, mais fortemente, mas desenvolvemos algum trabalho também com o pedúnculo do caju, tá? E aí, voltando agora então à sua pergunta sobre a adoção de práticas ou de boas práticas pelo cajucultor, a gente tem que lembrar, e eu devo lembrar, que existe um trabalho de muitos anos, Vitor, de desenvolvimento de boas práticas de estudos pela equipe da Embrapa Agroindústria Tropical, que vem muito antes, né? Eu gosto muito de lembrar e dar nomes às pessoas e o reconhecimento, né? Porque na pesquisa é isso, você vai agregando conhecimento. Então, a agroindústria tropical, há muitos anos atrás, lá com Heloísa, né, a gente tem que lembrar, com Ricardo Elesbão, né, o Farley, que continua aí na unidade, são pessoas importantes e que desenvolveram vários trabalhos com excelentes indicações, né, de tecnologias para a colheita e pós-colheita do pedúnculo do caju. Tá? Estou falando assim de mais de 10 anos de trabalho já, bem mais. Eu não estou aí para dizer estatisticamente o número, eu acho que nem tem esses números, né? O número de produtores, como está a adoção. Eu não vou falar em termos exatos estatísticos, eu vou falar do que eu percebia e percebi ainda até os últimos trabalhos que a gente desenvolveu. Sim, eu acho, sim,
que houve uma melhora considerável na adoção dessas tecnologias. Quem de fato, Vitor, está neste negócio do pedúnculo, está sim adotando, né? Quando eu digo isso porque, como negócio, né, como opção de um dos produtos, né, da cajucultura, o pedúnculo, quem está nesse negócio está fazendo e está adotando essas tecnologias porque, de outra forma, se não adotar, não tem como manter a qualidade desse produto que é tão perecível. Perfeito. Agora, você lembrou muito bem essa questão dos trabalhos anteriores, né? E eu lembro realmente que foram publicadas cartilhas dando as orientações com relação às boas práticas mínimas em relação à pós-colheita do caju de mesa, né? Tipo, colher na hora mais fria do dia, colocar sombra até chegar na pack house, né? Para embalagem e tal. E realmente eu concordo contigo. O pessoal que está assim, encarando isso como um negócio está realmente adotando, né? Agora, como você falou, toda essa anterioridade, né? Várias pesquisas foram feitas, ainda vêm sendo conduzidas, né? Em busca de métodos que aumentem a vida de prateleira, né? Então, quais são os principais métodos assim, de conservação pós-colheita do pedúnculo usados na atualidade? Tá. Como o pessoal sabe, tem conhecimento, o pedúnculo é muito perecível, ele tem uma estrutura muito delicada, vamos dizer assim, um fruto que é complicado na pós-colheita. De forma geral, e isso também é utilizado para o pedúnculo do caju, a grande ferramenta para conservar por mais tempo uma fruta é o frio. Então essa é uma tecnologia, né, o uso do frio, que serve para qualquer fruta. Claro que o quanto de frio é estudado, né? Porque cada fruta, principalmente as tropicais, vão responder de forma diferente, podem tolerar mais ou menos, mas a primeira ferramenta que se utiliza após a colheita do pedúnculo é tentar baixar a temperatura dessa polpa, né, desse fruto, o mais rápido possível. Então, não se imagina a conservação do pedúnculo do caju sem armazenamento refrigerado, né? Sem, inclusive, técnicas associadas a isso, ao pré-resfriamento. Quando a gente fala de colher e já colocar na sombra, no campo, a gente já está falando de uma estratégia de redução da temperatura, né? E ela continua do campo para o galpão de armazenamento ou de classificação nessa mesma estratégia. Então, uma das estratégias é o frio, a refrigeração, são as câmaras frias, tá? A Embrapa e os seus parceiros, também eu vou falar uma coisa importante, Vitor, isso serve para toda a Embrapa, nós trabalhamos em parceria, todos os nossos trabalhos praticamente na Embrapa foram, são e continuarão cada vez mais realizados em parcerias com outras instituições públicas e eu acho que agora mais fortemente, inclusive com o nosso trabalho eu vou citar os parceiros privados. Então, quando a gente está falando, às vezes a gente fala muito em Embrapa, mas na verdade entendam a Embrapa liderando em algum projeto, mas as universidades, os institutos federais, né, os próprios parceiros privados. Então, esse povo, essas pessoas estão todas nesses resultados, né? E a Embrapa vem trabalhando, estudando isso. Uma das coisas que foi estudado foi quanto de temperatura se pode colocar no armazenamento, tá? E aliado ao armazenamento ao frio, a redução. E por que a gente tem que colocar frio? Porque a fruta ela é viva, né? O pedúnculo é vivo. A gente fala em vida útil, né? Vida. Então ele está vivo. E a gente tem que tentar reduzir
aquilo que está acontecendo mesmo depois que ele é colhido, tirado da planta, que são as transformações metabólicas, atividade respiratória que tem. Então, o frio é uma ferramenta que reduz essas transformações metabólicas, tá? Aí a gente vai ter outras ferramentas associadas, Vitor, a isso, ao frio. E uma delas também, muito utilizada e utilizada até hoje, talvez a principal, é o frio associado com a utilização de atmosfera modificada. Tá? Basicamente, hoje, são essas duas grandes ferramentas. É isso que eu ia perguntar. Assim, na atualidade, o uso já que você falou, o uso da atmosfera modificada por meio do filme de polietileno de baixa densidade ainda é o método de conservação mais eficiente para assim, preservar os atributos relacionados à qualidade visual e nutricional do pedúnculo? Ainda é, Vitor. Ainda é. Basicamente, são trabalhos de bastante tempo, adotados, né? Então, a gente tem isso incorporado no setor produtivo, né? Real, porque a gente também, o pessoal tem que entender que a gente também pesquisa muita coisa, vai avançando, mas não necessariamente os resultados já estão incorporados. Neste caso, sim, isso é incorporado no setor produtivo e continua sendo essa a principal ferramenta, a atmosfera modificada, que é passiva, né? Agora, quando a gente dá uma prospectada na literatura, a gente observa que já foram tentados vários outros métodos, como radiação gama, quitosana. Como é que está isso? Aconteceram avanços em relação a esses outros métodos? Vitor, tem muita gente da ciência fazendo ciência, tentando fazer ciência no Brasil, e tem vários colegas trabalhando com caju, principalmente do Sudeste, né, para o Nordeste. Então, tem um trabalho interessante nesses métodos aí que você está citando, radiação gama, quitosana e a própria atmosfera modificada, porque ela pode sendo melhorada, né? Você vai testando e vai melhorando. Uma tecnologia já existente, ela pode e deve ser melhorada. Tem um trabalho do colega Ricardo, também colega da pós-colheita, da Exalc, orientando acho que o nome dela é Juliana de Paula. Eles fizeram um trabalho agora são os mais recentes, sabe, Vitor? 2017, que trabalha essas ferramentas, né? A radiação, Vitor, a radiação gama. E assim, parênteses, todas as tecnologias precisam ser estudadas para serem validadas e tem, muitas vezes, prós e contras, né? A radiação gama é eficiente, a radiação de forma geral, no caso, essa testada gama, é eficiente principalmente no controle de patógenos, tá? A radiação, ela pode ser gama, uma radiação ionizante, ela pode ser uma radiação de ultravioleta, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente desses trabalhos que a gente conduziu. O efeito é muito forte no controle de fitopatógenos. Tá? Então, o trabalho do Ricardo e da aluna orientanda mostra a eficácia, sim, principalmente nesse aspecto, mas, por outro lado, também é uma tecnologia mais cara e, às vezes, com certa resistência à aceitação por falar em radiação e etc. Com certeza. É que, às vezes, até as pessoas não têm culpa também, às vezes, não ter o conhecimento e tomar algumas verdades, mas não há, sob doses baixas, né, que são doses baixas de radiação, não tem problema no caso da radiação gama. Ele também eles testaram, Vitor, mais recentemente para o pedúnculo, a aplicação de quitosana. Qual é a lógica disso? A quitosana, ela é um revestimento. Também tem, a quitosana é uma derivação
é um polissacarídeo, é derivado da quitina, que são exoesqueleto dos crustáceos, né? E se estudou e se descobriu, e já se trabalha com outras frutas há muito tempo, que ela pode ser aplicada, né, revestido o fruto, e ela consegue manter a vida útil, diminui a taxa metabólica, diminui a taxa respiratória, e também tem ação, e aí de novo, nas podridões. Então, a quitosana age mais ou menos nesse sentido, e muito parecido com a lógica, Vitor, do revestimento plástico. Nada mais do que tanto a quitosana quanto o filme plástico é para criar também uma atmosfera próxima às células do fruto que alterem os teores de CO2 e oxigênio para manter reduzir a taxa respiratória e manter a qualidade do fruto por mais tempo. E também teve efeitos bons eu já vou parar aqui, com 1 a 2% de aplicação da quitosana, eles tiveram também. Agora eu vou... E por fim, você falou da atmosfera modificada passiva, eles fizeram testes de diferentes filmes, né? Voltando à tua pergunta, qual é a tecnologia usada ainda hoje? Na verdade é a mesma, É a mesma? É a mesma, eles testaram diferentes tipos de plásticos, de filmes com densidades diferentes, né? Mas ainda continua sendo o mesmo. Agora, Vitor, é bom lembrar que, por enquanto, todas essas tecnologias ampliam a vida útil do pedúnculo de caju, que seria, acho que você já falou aí no seu blog várias vezes, de 2 dias, 48 horas, se a gente deixasse esse pedúnculo sob condições de temperatura de 20, 23 graus, né? Tem que falar isso porque uma coisa está no Nordeste e outra está no Sul, né? Esses dias a gente teve 0 grau, aí a gente quase estava na câmara fria também, né? Mas, André, a gente fala muito de vida útil, né? Vida útil e tal. Agora, que outros atributos são, vamos dizer assim, alvo? Vitor, tu me escuta porque eu não te escutei. Não estou escutando. O pessoal está falando que ficou sem som. Já melhorou essa história Opa! aqui. Agora acho que sim. Olá, eu troquei o microfone Agora aqui. sim. Bom, a minha pergunta é o seguinte, além de... nós falamos muito de vida útil. A minha pergunta é o seguinte, né? O que mais, que outros atributos geralmente são perseguidos nesses estudos, além da questão da vida útil, né? Em relação ao caju de mesa, evidentemente, né? Na verdade, deixa eu só mudar talvez esclarecer um pouquinho mais sobre isso. A vida útil é o período que eu teria pós a colheita para aquele fruto estar em condições aceitáveis, né, de consumo. Falando sobre o ponto de vista de uma fruta in natura. Então, o quanto eu tenho de qualidade durante um período de tempo. Então, essa é a vida útil de um fruto. Agora, né, isso é. Então, quanto maior para nós, o que a gente busca, né, Vitor? A gente busca estar estudando tudo isso, todas essas pessoas que estão estudando, para ampliar essa vida útil, esse período que eu posso estar comercializando. Mas, dentro deste período de vida útil, eu preciso estabelecer quais são, aí acho que essa é a pergunta, os critérios, quais são os parâmetros mais importantes para eu determinar, não, isso aqui está em boa qualidade, isso aqui não está em boa qualidade.
Tem várias variáveis que se mede, que se avalia, né, Vitor, para dizer que uma fruta, ou no caso do pedúnculo, está com qualidade. Vamos lá, açúcares, né, o teor de açúcares, o teor, a acidez, a relação entre estes dois, a firmeza, né, da polpa, o quanto ele está firme, teores de vitamina C. Pois é, falei em cima, só te interrompendo, a minha pergunta foi exatamente em cima disso, porque um dos fortes apelos em relação ao consumo do caju de mesa é assim, o seu alto teor de vitamina C, inclusive quando comparado com outras frutas, assim, como a laranja, por exemplo, né? Quando as pessoas falam em vitamina C e pensam em fruta, a primeira imagem que vem é a laranja, quando deveria ser um caju, né? Deveria. Deveria ser o caju, que dá de 5-0 ou 4-5-0 na laranja. Bom, mas enfim, barrismos à parte em termos de frutas. Mas a minha pergunta é o seguinte: até que ponto esses métodos eles preservam esses atributos em termos de teor? A minha pergunta foi em cima disso aí. Tá. Vitor, se a gente, quando está estudando isso, se eu for estabelecer os principais atributos que vai definir a vida útil, olhando como fruta que vai ser comercializada, os principais são firmeza da polpa. É um ponto crítico do pedúnculo, todo mundo sabe, ele é muito sensível. Firmeza, doenças, né? Na verdade, as ditas podridões na pós-colheita que aparecem, tá? E perda de massa, né? Perda, que é o murchamento, a perda de água e a própria perda de massa, porque o fruto continua metabolismo e ele continua transformando e perdendo. Então, praticamente, Vitor, sobre o ponto de vista de comercialização, eu já vou discutir outros aspectos que não menos importantes, mas são 3, para mim, atributos importantes para a conservação, para eu conseguir ampliar. Claro que os compostos como vitamina C, né, o teor de açúcar, a redução da astringência dos diferentes clones é um gargalo, perdão. Eu, por um bom tempo, fui treinada aí e participava do grupo de análise sensorial aí da Débora, mas com a visão de olhar para os materiais, né, do melhoramento e com vistas a suco, para a indústria. E era impressionante, né? Vários materiais, como esse trabalho é árduo, vários materiais que tinham potenciais, talvez, para ser produtivo, mas enquanto degustação, enquanto qualidade, eram péssimos. A astringência era um fator que a gente descartava muito dos materiais, né, que tinha então que ser melhorado. Então, essas características também são importantes, Vitor, mas elas, em termos de comercialização, tendo um material, claro, vindo do melhoramento, como nós já temos, né, clones muito bons, tendo um clone já com boas características de açúcar, acidez, as ferramentas que a gente vai pensar em estudar na pós-colheita é para manter essa firmeza, é para manter o mesmo peso, a massa, e para evitar, principalmente evitar as podridões. Esse é um grande gargalo, Vitor. Doença... Eu imagino. Agora... É um mundo que acontece. E eu queria falar depois para você, falar agora que essas tecnologias que a gente tem falado até agora, né, todas essas que os colegas vêm estudando, a gente está conseguindo levar, né, a utilização do frio, atmosfera modificada, em torno de 20 dias na pós-colheita pedúnculo. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, mas antes de focar nessa questão do alvo, que é esse horizonte de tempo, e antes que alguém faça essa pergunta, você falou aí que alguns clones eram descartados em função da astringência, né? Isso é até bom que você faça esses comentários para as pessoas terem uma ideia do quão difícil é você reunir
num único material todas as características desejáveis, né? Como teor de vitamina C, uma menor astringência, né? Aquele travo, né? A coloração do pedúnculo, né? A gente sabe que o mercado prefere o pedúnculo com a coloração vermelha, alaranjada, né? Os pedúnculos amarelos para fim de mesa, eles não têm uma boa aceitabilidade, né? Então, eu acho muito importante esses comentários que você fez, né? Voltando agora à questão do tempo, né? A gente sabe que é o grande gargalo hoje, né? Porque vira e mexe as pessoas falam, se tivesse... Eu já escutei as coisas assim mais absurdas que você possa imaginar em termos de comentário no sentido de aumentar a vida de prateleira do caju. Né? Conta aí, conta aí. Alguém quer fazer o transplante da casca da maçã para o caju. Nossa! Aí vai por aí. Estamos aí, né? Nossa. Não vai faltar emprego para melhorista, né? Não. Mas a minha, focando aqui a questão do tempo, então, né? Porque se visa outros mercados, né? O mercado europeu, mas para isso, essa vida de prateleira, né? Tem que ter um alvo, né? Tem que ter um alvo. Qual é o alvo em termos? Vocês estão querendo chegar em quantos dias? Né? Já existe resultados que mostram, é possível se conservar o caju de mesa até X dias, mantendo todos esses atributos em termos de qualidade e tal. Essa é a pergunta. Tá. Vitor, o quanto a gente quer ampliar, né, a vida útil do pedúnculo, tem limitações da própria genética e características intrínsecas, né? Mas eu acho que nós podemos, e os trabalhos agora estão mais atuais que a gente tem realizado com outras tecnologias, estão mostrando que a gente já consegue, nós já tivemos resultado para 30 dias, 30 até 35 dias. Isso Uau. Isso aí por isso que eu estou... E, na verdade, Vitor, esses dados, a gente vai comentar, nem publicados estão, tá? Eu já vou citar daqui a pouquinho quem são os parceiros nisso, mas o quanto quer ampliar... Isso aqui é um furo de depende reportagem. para onde... Oi? É um furo de reportagem do blog da Cajucultura aqui. É um furo de reportagem. Porque, fazendo um parênteses, a gente ia até agora em maio, a gente, que eu digo, o grupo de pesquisa estaria enviando... Tinha o próprio simpósio, né, Vitor? Tinha também um trabalho, a gente enviou para participar de um congresso de... Aí eu vou falar de atmosfera controlada, que é a tecnologia na Bélgica. Tudo foi cancelado esse ano, né? Mas, enfim, sendo objetivo aqui na resposta de quanto, depende para onde que nós queremos levar aonde que nós queremos levar. Hoje nós temos essa limitação em tempo, em 20 dias, mas nós conseguimos, com tudo isso que já foi estudado, levar o caju para outras regiões do país, inclusive aqui para o Rio Grande do Sul, né? Para o Sudeste, isso é bem comum, né, Vitor? São Paulo e tal, mas a gente pensa, e aí veio a ideia de por que não um caju global, o pedúnculo do caju, né? A castanha já está no mundo, mas por que não o nosso pedúnculo do caju do Nordeste, no Ceará, por exemplo, não está na Europa, né? Então a gente tem que ter uma margem, de ganho de vida útil e de manutenção da qualidade nesse período para poder vender esse produto, né, para mercados assim. Apesar que, às vezes, eu brinco não falando sério, mas o Rio Grande do Sul, em relação à Fortaleza, talvez está mais difícil a logística para chegar via aérea, claro. No Rio Grande do Sul, porque nós fizemos, eu vou contar agora a história dos nossos experimentos, do que chegar em Portugal, né? De Fortaleza.
né? Mas, de qualquer forma, Vitor, nós temos que ganhar mais tempo de vida útil com ferramentas associadas para poder chegar em mercados mais distantes. Tá? Esse tempo de 35 dias assim, é uma coisa fantástica, né? Seria o melhor dos mundos, né? E André, talvez fosse interessante você fazer um comentário rápido, porque você tem uma experiência bem interessante com relação à maçã, né? Que assim, teve um avanço muito grande com relação a essa questão de pós-colheita, né? Eu não sei se valeria a pena você também fazer talvez um vis-a-vis aí, maçã rapidinho. e caju. Na verdade, tudo começou... Assim, a minha formação foi com fruticultura de clima temperado e fortemente na maçã. A tecnologia... Hoje eu estou na Embrapa Uva e Vinho, né? Essa unidade da Embrapa, ela tem como uma das cadeias produtivas desenvolvimento de pesquisa a maçã, além da uva para mesa, uva para vinho, né? Outras frutas também, mas principalmente maçã, uva, pera. Então, eu acabei voltando, vamos dizer assim, para uma... Aprendi muito quando fui, porque foi um grande desafio. Acabei voltando para continuar o trabalho. A gente até aprovou agora, recentemente, um projeto com atmosfera controlada em maçã. Então, Vitor, a atmosfera controlada enquanto tecnologia, comercialmente falando, no Brasil, tá? Aplicada, é na cadeia da maçã. Né? Há muitos anos, a atmosfera controlada, ela viabiliza o armazenamento de toda a fruta, parte é vendida na hora, mas de grande parte da fruta. A manutenção no armazenamento e a comercialização durante todo o ano, né? Nessa cadeia. Ela praticamente permite que a gente tenha fruto até o início da outra safra. Também é bom lembrar que, assim como o caju, né? Mas para outras frutas já não perenes, como melão, a gente tem mais safras, mas a gente tem uma safra, né, por ano, então a atmosfera controlada mantém essa fruta por praticamente 10, 11 meses. Nessa lógica, Vitor, em 2017, eu estava ainda lembrando no Ceará, até 2018, conversando com o Gustavo, né, nosso chefe técnico da Embrapa Agroindústria Tropical, conversando sobre exatamente a pergunta que você fez. Como de fato nós poderíamos pensar em ampliar, em sair destes 20 e poucos dias para algum ganho maior, né? É um desafio. Então, foi isso que nos motivou, nós conversando, e aí, lembrando da cadeia da maçã e da tecnologia utilizada em todo o mundo já, isso, né? Não só no Brasil, que de fato era um ganho, sim, que poderia ser um ganho maior. Ela é uma tecnologia também relativamente mais cara, né? Mas isso é um momento posterior para a discussão, né? A gente, como cientista, quer olhar para a tecnologia, para as hipóteses, para os efeitos e resultados, né? Então, em 2017 a gente pensou isso, nós não tínhamos projeto, Vitor, na época, nenhum projeto, e você sabe muito bem que nós precisamos de dinheiro, nós somos movidos a projetos, planejamento, e para execução nós precisamos de dinheiro, ou da Embrapa, ou de outras instituições financiadoras, ou mesmo do setor privado. Naquele momento nós não tínhamos, já era final de safra do ano de 2017, e conversando, agora eu vou começar a citar os grandes parceiros aqui do Sul e das instituições de pesquisa que são nossos parceiros no projeto, que é a Universidade Federal de Santa Maria, na pessoa do professor Brackman. Eu acho que você deve conhecê-lo, ele é um dos cientistas mais importantes na área de fruticultura e armazenamento e pós-colheita. Eu fui orientada dele no mestrado e ele trabalha com atmosfera controlada e entende muito disso. E tem uma estrutura de pesquisa, Vitor, muito boa,
excelente, grande, em atmosfera controlada. E nós precisávamos dessa estrutura em parceria, porque nós não tínhamos nem dinheiro, nem pretensão de estar montando uma estrutura de pesquisa sem ter a noção se de repente isso ia dar certo ou não ia dar certo para o caju. Então também a gente tem que ser responsável e não tem porquê estar fazendo duplicações, né? Então nós conversamos com o professor Brackmann e a equipe dele lá, o professor Vanderlei, para a gente fazer esses primeiros testes, Vitor, e assim começou em 2017. Nós mandamos, eu e Gustavo fomos colher frutos, foi lá na Fazenda Pimenteira, também quero lembrar, porque a gente tem que agradecer os parceiros privados, em Beberibe, e nós colhemos uns primeiros frutos de caju, acho que foi em novembro, e mandamos para Santa Maria. De avião, trouxemos até o aeroporto, fizemos lá a logística, tudo nós, carregando as caixas, e chegou em Santa Maria. Nesse primeiro momento, Vitor, a gente teve, nesse primeiro ensaio, eu acho que foi, com certeza, um dos primeiros, se não o primeiro, ensaio de pedúnculo de caju em atmosfera controlada do mundo. Eu acho que foi, porque não tem... Com certeza. Então era muito no escuro, que concentrações de oxigênio e CO2, então a gente foi trabalhando isso. Os primeiros resultados vieram logo no começo de 2018, porque a gente armazenou em novembro, e foram bem promissores. E aí eu te falo que, principalmente, foi feito um screening com várias concentrações, é assim que a gente começa, né? Sim. CO2, oxigênio, fazendo esse... E nós tivemos, assim, a primeira grata surpresa do controle muito grande das podridões, né? Sim. Era um fruto que já estava em final de colheita, não era tão bom, era de safra, né? Não era de tão boa qualidade, mas... Então, a partir daí, em 2018, Vitor, nós fizemos um projeto, nós precisávamos de dinheiro para continuar isso. Nós fizemos com o Lucas, né, Gustavo, o Farley, a equipe da Agroindústria Tropical ainda lá, junto com a parceria da Universidade Federal de Santa Maria, nós submetemos um projeto para a DESE, e que ficou muito interessada, né? E aí, nesse momento, nós colocamos a atmosfera controlada, como mostrando que tinha potencial, que nós precisávamos estudar isso, mas também associando, e aí é uma coisa que a gente tem que lembrar muito, não existe milagre único numa tecnologia na pós-colheita. Normalmente a gente tem que estudar várias tecnologias, nós acabamos de falar sobre o frio associado com a atmosfera modificada. Então nós íamos estudar a atmosfera controlada, mas também outras tecnologias que a gente já vinha usando no melão e no mamão, como a radiação ultravioleta, água eletrolizada, os próprios revestimentos. E nós apresentamos, mas a gente não conseguiu, naquele momento, de novo, os recursos. E, de novo, nós fomos teimosos, como somos, né? E viabilizamos, em 2018, os estudos de novo, aí refinando com o pessoal de Santa Maria, mas por conta nossa, assim, né? E executamos. Aí entrou nessa possibilidade de uma mestranda do professor Brackmann, a Thaís, que conduziu os ensaios, e nós de novo mandamos. Daí agora quem participou foi uma empresa, a Boa Fruta de Petrolina. Eu acho que você conhece, Vitor? Vocês conhecem lá o Paulo Nogueira, o filho dele, o Henrique, um trabalho lindo que eles estão fazendo com caju e com a adoção de todas essas tecnologias aí de pós-colheita, inclusive. Então, foi assim que a gente foi conduzindo, Vitor, esses trabalhos. A Thaís, então, ficou... E em final de 2018, eu acabei, então, encerrando a minha participação na Embrapa Agroindústria Tropical, mas nós não paramos o trabalho. Então, ainda em 2019... E agora em 2020, no começo, um pouquinho antes da pandemia iniciar, a gente teve o trabalho da Thaís, então, concluído, ela defendeu a dissertação, e são esses os resultados que a gente tem. Vitor, os frutos em concentrações altas de CO2, eu estou falando aí de 12% a 18% de CO2, não, depois de 30 dias não tem nenhum tipo de doença, não tem contaminação.
Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Isso é fantástico. A gente tem fantástico. Assim, as doenças são bem controladas. A gente tem dificuldade ainda, Vitor, de ter uma firmeza da polpa, né, adequada. E é um desafio, né? Mas são os primeiros trabalhos. Então, mas eu acho que aí então a gente ganhou, Vitor, está ganhando a possibilidade em bons dias aí. Aí sim é possível pensar em mercados bem mais distantes. Com certeza. Agora, vocês chegaram a avaliar a questão, você falou em 30, 35 dias, né? Vocês chegaram a avaliar já aspecto assim de econômico, com vistas à possível adoção dessa tecnologia por parte do pessoal que trabalha nesse segmento do caju de mesa, né? E além disso, você fez um comentário aí rápido que me deixa muito satisfeito, e isso é importante. A iniciativa privada, ela tem que se conscientizar cada vez mais do papel que ela tem no sentido de apoiar esse tipo de pesquisa, inclusive apoio financeiro, porque, em última instância, é o pessoal que é beneficiado, né? E a gente sabe das dificuldades que as instituições públicas de pesquisa, historicamente, atravessam, né, em termos de escassez de recursos financeiros. E você vê um trabalho como esse que você está fazendo, da mais alta importância, com resultados que poderão viabilizar a exportação do caju de mesa para outros países, precisa realmente do apoio da iniciativa privada, né? Então, o pessoal tem que abrir a mão e dar o apoio, né? Botar a mão no bolso e ir à luta. Não é só esperar pelo governo, não. Né? Mas, desculpa, repetindo a pergunta, pode ser até que eu falei tanto, pode ser que você tenha esquecido. Eu que falei tanto. A pergunta é, vocês chegaram a avaliar, do ponto de vista financeiro, pensando na adoção dessa tecnologia por parte dos produtores de caju de mesa? Vitor, nós não fizemos esse tipo de cálculo ainda, tá? A gente não tem essa análise econômica. Como eu disse, eu saliento, para o pessoal entender a atmosfera controlada, que a gente começa... Eu sei que o pessoal depois pode entrar em contato, alguém que não tenha, porque a gente não está... Nós estamos batendo um papo, né? A gente não está claro, explicando, dando aula, e realmente algumas coisas podem... Como que funciona, né? Mas a atmosfera controlada, a atmosfera modificada, a atmosfera controlada, todas essas tecnologias, elas estão interferindo na alteração na redução do oxigênio do ambiente e no aumento, né, do teor de CO2. Esses dois componentes, oxigênio e CO2, são os componentes que estão relacionados na atividade respiratória do nosso fruto, da nossa fruta, que é viva, né? Então, se a gente consegue alterar essas concentrações, e a gente consegue isso com a atmosfera, fazendo uma atmosfera ao redor do fruto pelo uso do plástico, né, do filme, ou num ambiente em que eu controle, num ambiente grande, que eu controle, hermeticamente fechado, e aí entra então a lógica da atmosfera controlada. Por que controlada? É porque eu tenho uma câmara fria, em que lá dentro tem um sistema, tem todo um sistema em que eu analiso os gases que estão lá dentro, eu tenho que saber quanto tem de CO2 e O2, e eu controlo, injeto ou tiro. Então, por isso eu controlo. A modificada passiva é o próprio fruto que, à medida que vai respirando, ele faz esse controle, não tem essa rigidez. A atmosfera controlada é preciso associado à câmara fria, que já, vamos assim, existiria, né? Sim. Mas ela tem que ser hermeticamente fechada e eu tenho que acoplar outros equipamentos, outros sistemas de análise do teor desses gases e do controle que vão tirando ou injetando. Então, ele é um sistema que, além da câmara fria, ele vai encarecer, né?
se eu pensar em transporte, usando essa tecnologia, eu já tenho que pensar talvez em containers, né, Vitor? Sim. É uma alternativa. Eu posso, não, nós vamos colher e nós vamos já comercializar e mandar esse fruto para outro lugar em atmosfera controlada durante, né? Nós temos que, de repente, pensar numa atmosfera controlada móvel, né? Mas isso, Vitor, isso tudo é para ser estudado, são Sim, desafios. claro. E aí nós começamos com a ideia, como eu disse, em 2007, pensando. E a pesquisa, a ciência funciona assim, ela tem que provar se as coisas vão dar certo. E como você falou, Vitor, eu volto a destacar, eu agradeço a oportunidade. Nós precisamos, para poder fazer ciência, de dinheiro. E não está fácil, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? A gente tem que lembrar a sociedade que o momento está difícil para todo mundo, está difícil para a Embrapa também, para os nossos outros parceiros, vou voltar a falar, Instituto Federal, Universidade Federal, está difícil para todos, nós estamos no mesmo barco. Então, se nós não conseguirmos mais recursos, por exemplo, esse trabalho, ele está parado. Ele não segue em frente. Pois e ele está longe de estar pronto. Sabe, Vitor? Perfeito. Ontem, eu vi uma cena num dos grupos de WhatsApp que eu participo, voltados para a cajucultura, uma fotografia em Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa fica no Piauí e é considerado como a capital do caju, lá na terra do caju, no Piauí. Né? No Piauí, Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. E aquela região produz muito caju. E caju de mesa. E a fotografia era de caju num terreiro, uma quantidade muito grande, e onde o proprietário fazia o seguinte comentário: na capital do caju, por falta de comprador, esses cajus estão aqui para secar, certamente vão dar para os animais, para outra finalidade. Mas, quer dizer, o desperdício é muito grande, porque o caju de mesa praticamente ele é consumido unicamente no período da safra. Na entre-safra, não se tem caju no Brasil. Né? Não se tem caju e as colheitas são muito próximas dos 3 principais estados, né? Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Então, quer dizer, um trabalho como esse que você está fazendo, quer dizer, não tem preço, né? Não tem preço. O muito que se investir numa pesquisa como essa é pouco frente aos benefícios que poderá gerar no sentido de você ter caju durante o ano inteiro, praticamente, né? A possibilidade de praticamente se ter caju o ano inteiro. Então, é só isso. Vitor, Vitor, eu não sei se nós vamos ter caju o ano inteiro, que eu acho que é um pouco. Mas, Vitor, aí é que eu como nordestina, né, que já meu filho foi criado aí, foi com 2 anos, e eu adoro o Nordeste, eu adoro o Ceará, eu aproveito para dizer que eu fui muito feliz e aprendi muito, foi extremamente importante para a minha formação estar no Ceará. E é interessante que eu vinha sempre visitar a família, né? As pessoas adoram no Sul e no Sudeste, adoram pedúnculo de caju. Quem conheceu, quem foi, vai passear, são ávidas pelo pedúnculo. O que nós temos que desafiar é exatamente poder chegar com esse fruto aqui, com esse pedúnculo, em qualidades boas, né? Em qualidades aceitáveis para o consumo, porque nós temos uma população que talvez pudesse pagar, né, esse valor, então, um pouco maior, agregado do transporte, mas que pode pagar, mas também só vai pagar se tiver um produto de qualidade. Então, aí entra o nosso papel de criar e de estudar essas tecnologias. Né? Pessoal, nós estamos indo aqui já para os nossos 5 minutos finais. Né? Sério? Nossa! O que é bom passar rápido. Passou rápido demais. Eu achei que eu não ia ter conversa. Mas nós temos aqui uma pergunta do Everton Bronzeado.
sobre a questão do custo, né? Se você tem ideia de quanto seria necessário para uma tonelada de pedúnculo de caju de mesa. Se você tem ideia do custo que seria necessário para submeter a esse processo. Mas você já fez um comentário que não, né? Não, eu não me preocupei. Eu até, porque a gente já conhece já há muitos anos, eu pensei nisso. Eu digo, claro que as pessoas vão ter curiosidade, principalmente o setor produtivo, de quanto custaria isso, já que a gente está dizendo que já teve um ganho, né? Eu até pensei nisso, Vitor, mas eu não tinha essa resposta ainda. A gente não se preocupou em fazer isso. A gente pode começar a pensar e fazer uma extrapolação, né, Vitor? A gente pode fazer isso. As pessoas podem entrar em contato com a gente e a gente pode pensar em estar extrapolando, porque na verdade nós não temos a tecnologia pronta, né? Mas nos baseando no que a gente tem para maçã, né? A gente pode pensar nisso para pelo menos ter uma estimativa, né? Não sei se você deseja passar o seu contato para quem quiser entrar em contato contigo. O meu e-mail é andrea.hansen@embrapa.br, que é o e-mail institucional, né? E eu estou na Embrapa Uvivinho. Então é fácil, é andrea.hansen@embrapa.br. Hansen com H. H-A-N-S-E-N. Isso. Ok. Andréa, então eu assim, passo para você assim, fazer as considerações finais desse bate-papo que, como falou a Flávia, passou voando, né? A Flávia, só o seguinte, esse Hansen, ele é um N e não um M no final. É N. É N no final. Então, eu passo para as suas considerações finais aí. Tá. Eu queria, Vitor, agradecer a teu convite. Você sabe que Vitão, né? É o Vitão, que a gente tem colegas. Lembrei da Fagone, né? Fagone, nossa colega da Embrapa também, chamava Vitão. E eu tenho o maior carinho por você. Você foi uma pessoa muito importante aí na minha ida para o Ceará e na minha formação. O carinho é recíproco, viu? A tua família toda. Eu quero ver se eu não esqueci, Vitor. Eu quero agradecer, então, mas eu fico muito preocupada e peço desculpa de antemão se eu esqueci de alguém que está aí nessa parceria. Certo. Mas é importante salientar sempre, então, a Universidade Federal de Santa Maria, no Núcleo de Pesquisa em Pós-Colheita, tá? O CENIPAT, a figura do Gustavo, do Farley, a Natália, a Márcia, participaram desse projeto. A Boa Fruta, né? A Fazenda Pimenteira, a Fazenda São Jerônimo, todos participaram dando frutos, né? E, claro, a minha unidade aqui, a Embrapa Uvivinho, que apesar da gente ter outras temáticas para pesquisar e estar fazendo isso, também viabilizou minha continuidade do trabalho junto com o pessoal de Fortaleza, né? Então, é importante a gente lembrar sempre de todo mundo. E é isso aí. Sim. A mensagem é dizer o seguinte: a ciência precisa de dinheiro, acreditem na ciência e nós trabalhamos em equipe. Ninguém trabalha sozinho, muitas instituições, e o privado pode ser e deve ser o nosso grande parceiro, né? Deve ser mais e mais e mais. Com certeza. Parabéns pelo trabalho, né? E vamos torcer para que essa tecnologia, o mais rápido possível, ela se torne acessível a todos os nossos cajucultores. Então, valeu. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram conosco até o presente. E o vídeo deste bate-papo, logo em seguida, estará disponível no YouTube, no canal da Cajucultura. Tenham todos um excelente sábado, um bom final de semana. Até a próxima!